Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente Segundou. Pra variar, eu tô entusiasmado, hein? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Arnaldo. Bem-vinda, Norma Miranda. Bom dia, bom dia, bom dia. Vai um hype drink aí. Preparado pelo Felipe. Bom dia, Claudinei. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Nutri Delícia. Bem-vinda, Bill. Bom dia, Morena. Bom dia, Terezinha. Bem-vinda, Helena. Oceano do Espírito. Ali adorarei ao Deus do meu amor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Shake Incrível. Bom dia, Silmara. Quanto tempo, Silmara? Venha visitar a gente. Bem-vinda, Germana Hermógena. Jeane Hermógena, quanto tempo, Jeane? Jeane, esse final de semana em Salvador, o VIP vai ser Alex Reis. E eu não sei quantas fotos eu já vi, Jeane, de você, Alex e Maílson. Você precisa estar no evento esse final de semana, Jeane. Não pode ficar de fora de jeito nenhum. Nem que seja para prestigiar Alex. Bem-vindo, Adriano! Bom dia, 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 bom dia! Seja bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Hoje o dia promete. Bem-vindo, Magno Vieira. Bom dia, galerinha. Vamos começar a nossa live. Tem tanta coisa pra gente falar aqui hoje. Tem tanta coisa. Se preparem. Beleza? Deixa eu tomar meu hype drink, porque eu cheguei ontem, era 11 horas da noite. Cheguei cansado ontem. E eu falei assim, caraca, vou treinar, não vou treinar hoje. Acordei 4 e pouco, o dia tava chovendo. E ainda bem que deu uma amenizada no tempo e eu fui fazer meu treino, afinal de contas, depois de um final de semana, com tanta festa que teve agora em São Paulo, pelo amor de Deus. Beleza? Mas vamos lá, vamos começar a nossa segunda-feira. Tá sendo uma segunda-feira entregue para mim, para você, né? Eu costumo dizer que a segunda-feira é como se fosse assim, ó, um livro, né? Um livro de páginas em branco. E aqui você vai poder escrever a história que você quiser, sabia? Você sabia que você pode tomar algumas decisões hoje que podem mudar a sua vida completamente? Mas tem algo que a gente precisa, né? E a gente precisa entender na vida se a gente quer ser uma pessoa bem-sucedida. E bem-sucedida não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro é uma consequência, né? Felicidade não tem nada a ver com dinheiro, mas é uma consequência. Mas se você quer ser bem-sucedido, a gente tem que aproveitar e praticar aqui alguns princípios bíblicos, né? E um deles é o amor. Independente se você gosta da pessoa ou não, se ela te machucou ou não, o amor ele é fundamental. E eu quero pegar um versículo bíblico que está no livro de 2 Timóteo, na carta de 2 Timóteo. As cartas, a maioria delas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu uma carta para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz o seguinte, 16 e 17, conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, desculpa, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Resumindo essa história bíblica aqui, o apóstolo Paulo estava preso. E tinha um cara lá que era uma segunda, terceira linha dele, que eu não sei qual linha que era dele, chamada Onísiforo.
E esse Onício ele foi visitar Paulo enquanto Paulo estava lá em Roma. E o que isso ensina para mim e para você nessa manhã? Que, galera, preste atenção no que eu vou falar agora para você. Se você perguntar assim, Wellington, você é um cara que conhece muita gente, verdade? Conheço. Não só no Brasil, mas bem dizer hoje, através das lives, nos estados do Brasil, quase todos, mas conheço gente em vários países do mundo também. Agora você pergunta, você tem quantos amigos? Dá para contar no dedo aqui, ó. O que a gente precisa entender, galera, é que a verdadeira amizade, ela se revela, ela é mostrada nos dias mais difíceis, sabia? Quando tá tudo dando errado, que às vezes um irmão seu, um familiar não te ajuda, mas alguém que é seu amigo de verdade vai te dar o apoio. E o Eduardo Salazar falava que amigo mesmo é aquele que larga tudo que ele está fazendo e pode ser a coisa mais importante da vida dele e é capaz de atravessar o mundo inteiro para te dar um socorro na hora que você precisa. E esse final de semana agora para mim foi muito bom, sabia? Eu tenho um amigo meu de muitos anos, de mais de 30 anos, muito mais de 30 anos. A Priscila tem 30 anos e eu já conheci essa pessoa há mais de 30 anos. E ele está passando por um problema de saúde, inclusive se você puder aí, no seu momento agora, se puder fazer uma oração para ele de 10 segundinhos, ó, quero pedir pelo amigo do Wellington. Ele vai fazer uma cirurgia na próxima segunda-feira, e na segunda-feira eu vou pedir de novo por isso para vocês. Mas se vocês puderem orar por ele, e eu fui agora para São Paulo e fui para a casa dele. E eu cheguei lá na quinta-feira, não programei nada para fazer na quinta-feira, almoçamos juntos, jantamos, sexta e sábado eu tive reunião da Herbalife, mas sábado à noite, domingo o dia inteiro, eu podia ter vindo embora na sexta, no sábado, né? Igual a maioria das pessoas vieram, mas eu resolvi ficar lá para poder estar mais próximo dele, tá? E deixa eu dizer para você, é nesses momentos difíceis que a verdadeira amizade, ela é, na verdade, mostrada, né? A gente mostra pelo esse texto bíblico da experiência do apóstolo Paulo, né? Ele estava vivendo lá diversidades, ele estava preso, né? E foi quando ele encontrou consolo ali com a presença dos amigos dele, e no caso ali do Onísofro. Então, o que eu quero que você entenda nessa live de hoje, isso faz com que eu e você viemos a pensar, na verdade, e refletir qual tem sido verdadeiramente o nosso papel como amigo, né? Quem tem sido as pessoas que estendem a mão para você e para quem você está estendendo a mão nos momentos de tribulação, né? Ou a gente está afastando quando a pessoa está em dificuldade, né? Porque às vezes quando a pessoa mais precisa da gente, isso eu falo para um filho, isso vale para um amigo, vale para qualquer pessoa. Quando a pessoa mais precisa, às vezes é o momento que as pessoas se afastam. E a forma como eu e você nós agimos, né? Principalmente nas provações, quando tudo está dando errado, quando nada dá certo, quando está tudo diferente na nossa vida e na vida do outro, né? É que a gente realmente demonstra o valor de estar próximo, de estar ali unido, de dando apoio, dando a força, né? Às vezes você não vai poder fazer muita coisa, mas você está ali junto, só e próximo, dando aquele conforto ali, já vai fazer uma diferença enorme. Eu quero que você entenda que nessa manhã de hoje, o amor genuíno, mesmo amor, aquele amor bíblico, né? Aquele amor cristão, ele manifesta não só com a presença ali, né? Mas com cuidado. Mas exige, às vezes, sacrifício. Às vezes exige que você abra a mão de algo bom para você agora no momento, para quem sabe beneficiar alguém que está precisando. Isso faz com que você saia da sua zona de conforto, né? Porque tem alguém aí que às vezes está precisando de você. E o meu convite para você nessa manhã de hoje é aprender com a Bíblia. Aprender aqui mesmo, sabe por quê? Porque a Bíblia, ela nos ensina, e tem um versículo bíblico, não sei onde está, mas depois se você quiser, você pesquisa lá, tem um versículo bíblico que fala que a gente precisa alegrar com quem alegra com a gente, e a gente precisa chorar com quem chora com a gente, né? E a gente precisa mostrar, na verdadeiro amor de Deus, né?
E o amor de Deus, ele é expresso no dia a dia em atitudes simples, em atitudes práticas, né? Que você prova ali para a pessoa, opa, vem cá, tô aqui, conta comigo, né? Onde você se torna empático, se coloca no lugar da pessoa, no sofrimento que ela está vivendo agora. Você é uma pessoa solidária. Então eu quero que você preste atenção e nessa manhã de hoje reflita isso, não só hoje, mas nessa semana, né? Como está sendo as suas ações, né? Você realmente tem amado o próximo? Você tem praticado, tem ajudado aquela pessoa que precisa nos momentos difíceis? Você está oferecendo para o outro aquilo que ele precisa na hora das circunstâncias mais difíceis da vida dele? Então, Claudinei, é bom que eu falo um tema aqui, Claudinei vai lá na internet e procura na hora. E para finalizar esse momento, quero dizer para você que amar é cuidar, amar é proteger e amar é principalmente dar atenção nos momentos bons e nos ruins. Beleza? Galera, vamos partir para cima. Hoje é a nossa live de número 1405. Para quem não consegue assistir as lives ao vivo, as lives ficam gravadas no YouTube, beleza? Só procurar lá o Wellington Artuso. Eu estou querendo, deixa eu dar um anúncio aqui de uma vez, que eu nem sei se vai ser verdadeiro ou não, mas deixa eu dar um anúncio aqui. Eu estou pensando seriamente que a partir de 1º de outubro, em vez de fazer live pelo Instagram, nós vamos fazer live pelo YouTube. Estou pensando aqui ainda, não consegui tentar ver como que é. Eu nem sei como faz live no YouTube, nunca fiz uma live no YouTube. Mas a minha ideia pode ser que a gente vai mudar, tá bom? Então já vai se preparando aí. No YouTube é fácil, né? Clicou lá no canal, já vai estar lá ao vivo. E aí você começa a assistir a live lá pelo YouTube, beleza? Galera, vamos lá. Esse mês de setembro agora nós vamos falar sobre treinamento. E é bom o tema de hoje, porque eu vim de um treinamento nesse final de semana agora. E eu vou trazer todo o conteúdo do que eu tive nesse final de semana agora, sábado, sexta e sábado, trazer nessa live hoje, porque a maioria das pessoas não foram, né? Quem esteve lá foram os presidentes, alguns coordenadores de sistema, nem todos os coordenadores de sistemas foram, mas eu vou trazer esse conteúdo aqui hoje, mas eu quero trazer uma frase do dia que tem a ver com treinamento, e a frase do dia diz o seguinte: treinamento é o combustível que transforma potencial em performance. Eu vou repetir: treinamento é o combustível que transforma potencial em performance. O Cleison Melo esteve aqui na semana passada, na outra quinta-feira, e o Cleison falou sobre potência, potencial. E vocês acreditam que tem pessoas que me procuraram agora lá em São Paulo, no evento da Herbalife, e falaram assim comigo: Wellington, mas que treinamento, que live que foi daquele empresário? E a gente vai começar, inclusive, a trazer outros empresários aqui, tá? Porque um empresário que está fora do mundo Herbalife, né? Um empresário que está fora do mundo Herbalife, ele traz a visão de negócio dele e como é que nós podemos aplicar aqui. E o Cleison é uma pessoa muito bem sucedida, está dentro de segmento de negócio, agora está entrando em outros segmentos, em palestras, escrevendo livro. Então, deixa eu dizer para você, talvez a facilidade de todos entrarem por aqui, para a maioria não terão lá no YouTube. Por que, Samira? Escreve para mim aqui qual é a diferença, só para eu entender qual que é a diferença de entrar aqui e entrar no YouTube, só para eu saber, beleza? Me explica aqui depois para eu entender antes que eu tomar alguma decisão, beleza? Deixa eu dizer uma coisinha para vocês que estão aqui nessa live de hoje. Vou pegar meu Hype Drink aqui. Qual é a minha pretensão aqui hoje? Claudinei, a frase do dia eu falei que treinamento é o combustível que transforma potencial em performance, beleza? Qual é a minha intenção aqui hoje? A minha intenção aqui hoje, galera, é trazer para vocês um resumo, tá? Um resumo. Bem-vinda, Darlene, à nossa live, diretamente de Caculé. Para mim, a minha ideia aqui hoje, tá? É poder trazer para vocês um resumo do que aconteceu agora nesse treinamento em São Paulo, na sexta e no sábado. Nós tivemos uma reunião lá, com a participação da maioria dos presidentes da Herbalife, né? E os coordenadores de sistemas, as pessoas que coordenam o sistema nos treinamentos da Herbalife de todo o Brasil. Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
No ano passado eu não fui nessa reunião. E esse ano eu fui. Mas fui lá imaginando que ia ser uma reunião onde ia falar dos STS, né? E quando eu chego lá, o menos foi falado foi sobre STS, né? Deixa eu dizer para você, por que o que foi menos falado foi STS. Porque STS é uma só, tudo bem que eu sei que o STS é o coração do sistema, mas STS é uma coisinha só do sistema, né? Então o sistema tem muito mais, e é disso que a gente vai falar aqui hoje, tá? A minha ideia hoje é de falar sobre isso, como que você pode, a partir da sua cidade, independente do seu PIN, você pode ser hoje um recém-cadastrado. Você sabe que agora nessa live pode ter pessoas que nem são supervisores ainda e eles estão sozinhos numa determinada cidade do país ou de outro lugar do Brasil ou do mundo aí, de outra. Alguém pode estar aqui, eu sou o único distribuidor da Herbalife que mora em Portugal, numa determinada cidade. Sei lá, Mangualde, um exemplo que eu estou chutando aqui. Então, deixa eu dizer para você que está aqui nessa live. Sabe para mim o que foi mais gratificante ter ido para São Paulo? Além de muitas pessoas, e eu não sei aqui, se tem alguém aqui que estava lá em São Paulo na reunião do sistema, escreve para mim assim, ó, eu estava na reunião de sistemas. Para mim o que foi muito gratificante, duas coisas foram muito gratificantes. Uma é que várias pessoas chegaram para mim, né? E uma delas que eu lembro assim, posso falar de várias, mas vou falar de Sheila Carvalho, lá do Acre, né, galera? Acre é 6 horas da manhã agora, 6h14, as pessoas do Acre estão lá assistindo a live, né? E uma eu lembro da Sheila Carvalho que me procurou, alguém que eu esqueci o nome agora, mas se eu não me engano, Casal Protein alguma coisa, que está aqui nas lives também todo dia, me deu um branco agora. A Eleonora lá de Uberlândia, pessoas que me procuraram lá, e foram várias pessoas. Me procuraram, sei lá, uns 15 ou mais. Me procuraram para falar assim, Wellington, obrigado pelas lives que você faz, né? Pelo conteúdo que é entregue. Às vezes a gente está numa cidade onde não tem sistema, mas você está sendo um sistema para a gente. E sabe o que eu fiquei muito grato? Uma das coisas foi essa, tá? O reconhecimento das pessoas e como é que a gente tem ajudado. Outra coisa que eu fiquei muito grato, galera, e feliz, né? Porque fora o Pedro Cardoso, que subiu no palco lá, né, no evento, fora o Pedro Cardoso, todas as outras pessoas que subiram no palco para contar o que eles estavam fazendo, contar os resultados e como que eles estão aplicando para ter sucesso, todos eles, sem exceção, passaram aqui pelas lives, ou no ano de 2024, ou já no ano de 2025. Isso mostra para mim e para você, que... Samira, depois você me manda o texto que não dá para me ler agora. Foi 2 vezes atualmente, beleza. Ok, obrigado, Samira, muito obrigado. Então, deixa eu dizer para vocês, isso mostra pra gente que participa dessas lives que a gente sempre traz os top Brasil, as pessoas mais autoprodutivas aqui nas lives. Então, deixa eu dizer para você, se eu pudesse resumir aqui em 3 tópicos o que aconteceu agora em São Paulo, foi o seguinte, ó, Rossana Leite estava lá. Eu encontrei com o Antônio ontem no aeroporto, era 7 horas da noite. E para mim 3 pontos importantes. Rossana, e se ao longo da live você quiser contribuir com alguma coisa, e mais alguém também, tá, galera, que estava lá, se quiser contribuir com alguma coisa aqui do que eu vou falar, mas se quiser completar, eu agradeço para vocês. Mas para mim, a reunião de 2 dias no final de semana, fora festa, fora brindes, fora tudo, para mim tem três pontos principais dos 2 dias. Uma, foram microeventos. Número 2, fluxo de negócio. E número 3, expansão de negócio. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, beleza? Pra você ter ideia, o evento ele começou com a Martinha Gondim, que é uma das maiores líderes da Herbalife do Brasil e do mundo, e depois finalizou, a última pessoa que subiu no palco foi o Pedro Cardoso. Então imagina o nível do treinamento. E a Martinha começou falando sobre reconhecimento, né? E galera,
E por que que eu trago aqui nas lives os melhores do Brasil? Por que que o seu sistema, e às vezes você está começando um negócio agora, e às vezes você é um distribuidor, ou qualificou supervisor agora, e você cadastrou alguém novo, e a importância de você reconhecer essas pessoas, pode ser que você vai reconhecer só por eles terem entrado na Herbalife. Às vezes você vai reconhecer porque fez o primeiro pedido. Às vezes você vai reconhecer porque ele patrocinou a primeira pessoa. Às vezes você vai reconhecer a pessoa por ter feito a primeira venda. Mas o que eu quero que você entenda é que o reconhecimento, ele só serve para uma coisa. O reconhecimento só serve para validar que o negócio funciona e que tem pessoas que estão tendo resultado, sabia? Porque quando você não reconhece que alguém abriu um espaço novo, aí todo mundo pensa, então ninguém abre espaço. Quando você não reconhece que alguém não é um supervisor ativo, fez 2.500, as pessoas pensam assim, ninguém faz 2.500 pontos. Então o que eu quero que você entenda é que vamos aprender isso aqui. Foi muito batido agora lá nesse evento sobre a importância da gente reconhecer as pessoas que estão tendo resultado e não importa qual resultado seja, beleza? Então vamos lá. Muito bem, não trouxe pastel, Suzana, não trouxe pastel. Mas nós comemos pastel na feira lá em São Paulo. Galera, uma das pessoas que tiveram nessa live, né, e já contaram aqui na live, mas eu quero reforçar a participação deles lá na live, lá no treinamento, foi da Gina e do Ângelo, né, os patrocinadores aí da Suzana e do Adriano, patrocinadores acima, né, e eles falaram algumas coisas que eu quero trazer para vocês aqui, apesar de ter sido falado já nas lives, mas às vezes a gente esquece e às vezes a gente não presta atenção, né. Uma é sobre eles fazem 2 eventos lá. Eles fazem um evento na cidade deles e eles fazem um evento no interior, né? E aí você fala assim, Wellington, mas eu não quero fazer evento, por exemplo, em outra cidade. Tá bom, faz um ali, quem sabe mais central na sua cidade. Quem sabe faz o primeiro evento no seu espaço. É importante você entender isso. E depois faz um de fechamento de mês, quem sabe no espaço de alguém. Mas deixa eu dizer para você, nós temos dois tipos de distribuidores da Herbalife. Distribuidores que querem manter o negócio e distribuidores que querem crescer. Distribuidores que trabalham só na manutenção do negócio, vai num STS só por mês e está tranquilo, participa das lives aqui, às vezes faz um treinamento online. Agora, distribuidor que está no momento de crescimento, esse não dá para trabalhar só com um evento. Esse precisa trabalhar com mais de um evento, no mínimo 2 eventos, beleza? Deixa eu dizer para você outra coisa que ficou muito claro para mim lá, e eu anotei com letras grandes quando foi falado isso. Nós só crescemos quando as coisas não estão bem. Eu queria que você anotasse nisso aí. A gente não cresce quando as coisas estão bem. Quando está tudo bem, tudo maravilha, geralmente a gente não cresce, porque a gente acomoda com aquilo ali e fica na zona de conforto. A hora que a gente cresce é quando às vezes as coisas estão dando errado, quando as coisas não estão do jeito que a gente imaginava. Geralmente são nos momentos difíceis é que a gente tem a oportunidade para crescer e criar novo momento. Então, tem uma notícia boa para você, já mete o dedo no aviãozinho e coloca a gente para dentro aqui. A notícia boa que eu tenho para você é, se você não está vivendo o melhor momento no seu negócio, e eu, Wellington Artuso, não estou vivendo o melhor momento do meu negócio, a notícia boa que eu tenho para você é, este é o momento para crescer. É quando a gente não está vivendo o melhor momento, às vezes é quando a gente está no fundo do poço, às vezes é quando tudo deu errado, é nessa hora que a gente pega e vai ter que criar novas habilidades, pegar e usar os nossos talentos que às vezes estão muito errados. Então, a notícia boa para você agora, se você não está vivendo o seu melhor momento, este é o melhor momento para você começar uma crescida, para você começar uma subida, e a gente precisa entender esse conceito aí. Galera, é importante que você entenda que quando você, deixa eu falar por mim, tá? Mas serve para todo mundo aqui nessa live. Quando você não cresce na Herbalife,
E eu posso dizer para vocês agora que nós temos 80 pessoas na live. Mete o dedo no aviãozinho aí para mim, para a gente bater logo 100, depois a gente partir para 150. Eu posso dizer para vocês que 80 ou 90% das pessoas que estão nessa live não cresceram no último ano, ou não estão crescendo, tá? Agora, pensa comigo aqui. Quando a gente não cresce na Herbalife, os nossos downline, os nossos distribuidores, ou quem sabe os nossos familiares, eles começam a questionar: peraí, se esse negócio da Herbalife é tão bom, por que que fulano não está crescendo? Mesmo trabalhando muito, né? Eu penso por mim, porque eu não sei se nessa live tem alguém que trabalha mais do que eu. Gente, eu acordo de manhã pensando já em trabalho, durante o dia eu penso em trabalho, eu sonho com trabalho e à noite eu vou pensar em trabalho ainda. É porque é o meu jeito, não precisa ser assim não, tá? Mas deixa eu fazer um comentário aqui, aproveitar que eu falei disso, eu nem ia falar, mas já que eu falei, eu vou falar. Sabe o que eu observei lá? As pessoas que estão crescendo no negócio Herbalife estão trabalhando de 16 a 18 horas por dia. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui nessa live. Você pode bater no peito aí agora e dizer assim, ó: eu estou trabalhando de 16 a 18 horas por dia? Se você fala assim, não tô, e hoje eu já fiz coisa, mas até agora eu não trabalhei, só stalkeei a vida dos outros no Instagram, passei a vida dos outros ali para ver e não fiz nada em prol do meu negócio. Então deixa eu dizer para você, a gente precisa agora então, e hoje mesmo, dia 15/9, é um bom dia. Falar nisso, depois da manhã é aniversário da minha nora Bia. Eu vou pedir oração para Bia já de uma vez. 17/9 é aniversário da Bia. Então deixa eu dizer para você, se a gente não cresce, as pessoas começam a questionar. E às vezes está na hora da gente falar assim, ó, chega, vou criar um momento. Galera, sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisinha para vocês aqui nessa live agora. Se cada um de nós, 84 pessoas na live, a maioria já são distribuidores do Herbalife, né? E eu imagino que a maioria já deve ser equipe mundial até para cima, tá? Se a gente agora toma a decisão, fala assim, vamos crescer e vamos cada um de nós criar um momento nosso, o que acontece é que isso vai repercutir e vai ajudar todo mundo. Porque quando a gente vê a Samira mudando de nível, vê a Regiane mudando de nível, vê o Mauro Falcão mudando de nível, vê a Suzana mudando de nível, vê o Magno Vieira, vê a Bill e vê qualquer uma aqui nessa live mudando de nível, a gente fala assim, caraca, é capaz, é possível, se ela conseguiu, eu também posso. Então, deixa eu dizer para vocês, se eu pudesse trazer a mensagem principal aqui do treinamento da Gina e do Ângelo lá agora em São Paulo, tá? Que eles fazem parte também de um roteiro, o roteiro de criação dos eventos, tá? Eles falaram o seguinte, primeiro, a meta deles, galera, anota isso aí, porque isso aí para vocês e para mim é importantíssimo, e tá anotado aqui no meu caderno. Eles têm uma meta, olha que legal, eles têm uma meta deles fazerem 5 novos super distribuidores por mês, 5 novos distribuidores, eles incentivam o grupo deles a fazer o mesmo, também 5 novos distribuidores, eles pegam toda vez que eles cadastram alguém, eles ativam o distribuidor comprando no mínimo 250 pontos, galera, 250 pontos pode ser 5 shakes, 5 chás, 5 Nutrev. 250 pontos pode ser uma quantidade de produtos para fazer hype. Eu vou até fazer as contas aqui. Com 250 pontos dá para fazer quantos hypes. Eu vou fazer isso aqui. Amanhã eu já trago essa informação aqui na live. Eu vou gravar um stories aí falando sobre isso, né? E o que a gente aprende com isso? Se você faz que as pessoas ativem com 250 pontos, você já está acumulando pessoas para qualificar lá para a Premier League. Então, uma boa meta para todo mundo dessa live aqui é, bem-vindo meu amigo Nuno Miranda, diretamente de São Paulo. Então, o que a Gina e o Ângelo falaram lá, e é possível para todo mundo aqui duplicar, independente da sua ferramenta, do seu método de trabalho, é que todo mundo trabalhe focado para fazer 5 novos distribuidores de primeira linha, e a gente incentiva o nosso grupo também a fazer 5 novos. Isso é a moeda nossa. Qual que é o fluxo nosso, o nosso palavreado o tempo todo? Trabalhar forte para fazer 5 novos distribuidores.
Todo mundo. Imagina bem se você e a sua equipe começam a trabalhar só com esse objetivo de fazer 5 novos distribuidores, você não tem ideia do que você pode construir. Beleza? Então, para mim, se eu pudesse pegar ali a Gina e o Ângelo, a mensagem principal deles é focar em aumentar a equipe. Galera, eles estão com mais de 100, eles fazem assim, nos últimos meses, mais de 100 e tantos distribuidores. Eu não lembro qual que é o período, né? Do tanto que eles estão crescendo. Então, a primeira coisa que eu quero que você saia daqui hoje, independente da sua ferramenta, e se você acha, será que o meu presidente concorda com isso? Aí você manda uma mensagem para o seu presidente e fala assim: presidente, o Wellington falou um negócio lá na live, você acha que eu posso fazer isso ou não? Aí você fala para ele: o Wellington falou que o meu objetivo tem que ser 5 novos distribuidores por mês e que eu tenho que incentivar a minha organização também a fazer 5 novos distribuidores por mês. Beleza? Tá bom. Logo depois, né, ao longo do treinamento, a gente teve uma palestra com o Renato Mendes, né? O Renato hoje, galera, e a Grazina são um dos líderes que mais cresce na Herbalife do Brasil, né? Pra vocês terem ideia, eles estão no nível de presidente, mas eles fazem parte de um comitê da Sancan, porque eles estão tendo altos resultados, né? E uma das coisas que o Renato deixou muito claro lá para mim e para você é que se a gente quer ter um negócio de sucesso, esse negócio de sucesso precisa ter 3 pontos que são fundamentais. Primeiro é que o negócio tem que ser atrativo. Como assim atrativo, Wellington? As pessoas, quando veem você trabalhando, vê os seus resultados, elas têm que ter o desejo de fazer parte, né? Wellington, mas do jeito que eu tô, as pessoas não têm interesse, né? Eu abro meu espaço 7 horas da manhã, fecho 7 horas da noite, trabalho feito louco, fico todo descabelado, não tenho tempo para minha família. Porra, você pode até estar ganhando dinheiro, mas as pessoas não vão querer fazer isso. Ah, não. Wellington, eu fiz um negócio, por exemplo, que eu montei um espaço, e o espaço ficou lindo e maravilhoso, e eu fico o tempo todo ali dentro, eu estou ganhando muito dinheiro com ele. Será que as pessoas vão querer fazer isso? Então a primeira coisa que você tem que perguntar é: o seu negócio que você tem, o seu modelo de negócio é um negócio atrativo? As pessoas querem fazer isso aqui? Ó, obrigado aí, Adenilson. Ó, então para quem quer saber, dá para fazer 110 hypes. 110 hypes vão dar aí 8 vezes 1, 8 vezes 5, 40. São 8 caixas de Liftoff, tá bom? 8 caixas de Liftoff, já estou fazendo as contas aqui, ó. 8 caixas de Liftoff, 2 CR7, um NRG pequeno e um NRG grande, tá? Então dá mais ou menos isso aí: 8 caixas de Liftoff, 2 CR7, um NRG pequeno, um NRG grande. Então, primeira coisa, o seu modelo de negócio tem que ser atrativo. Número 2, o seu modelo de negócio tem que ser lucrativo. Falar em lucrativo, galera, o nosso espaço ele abre 7 horas da manhã. Hoje, antes da live, eu estou aqui em cima, né? O meu espaço tem 2 andares. Eu estou aqui em cima, eu vi o Felipe lá embaixo já vendendo 2 Hype Drink antes do espaço abrir. Alguém bateu na porta lá e comprou logo 2 Hypes. E a pergunta é: o seu negócio, o seu modelo de negócio, ele é atrativo? Porque as pessoas precisam ganhar dinheiro com a Herbalife. Galera, o Felipe, meu filho, estava me contando hoje que veio alguém aqui que conversou com ele, dizendo que estava na Herbalife, mas não estava ganhando dinheiro. Deixa eu dizer para você, não pode, porque lucro não dá prejuízo para ninguém. Então, ou seja, o seu modelo de negócio é um negócio atrativo? Atrativo, número 1 é. Número 2, é um negócio lucrativo? Tem que dar lucro. Galera, ó, as bebidas funcionais são muito fáceis de preparar e dão um lucro altíssimo. Sugiro todo mundo começar logo. Para começar, cadastrou, começa com isso, Samira. Obrigado aí, vai preenchendo para mim aí, Samira. Então, atrativo e depois, número 2, lucrativo. As pessoas precisam ganhar com dinheiro com a Herbalife e rápido. E número 3, precisa ser um negócio duplicável. Para ser duplicável, tem que ser um modelo simples. O negócio tem que ser fácil de se tornar escalável, né? Você não pode ter um negócio que só você consegue fazer, que mais ninguém consegue. Então, a pergunta que você tem que fazer agora: hoje, o que você precisa ajustar no seu negócio para que ele se torne atrativo, lucrativo e ele seja duplicável? Beleza?
O Renato, ele resumiu o treinamento dele lá, falando sobre quais são as fases, né, de um fluxo de negócio, qual é o processo, né? E ele foi muito claro dizendo o seguinte, ele diz o seguinte, o negócio precisa ter um modelo de negócio, tem um fluxo, tem que ter prospecção, então, ou seja, eu sugiro você 80% do seu tempo focar em prospecção. Número 2, você precisa fazer o cliente, prospectei, preciso fazer o cliente. Quando eu faço o cliente, eu tenho que fazer ele usar produto, ter resultado, começar a gostar do ambiente, eu preciso fazer uma apresentação do negócio para ele. Porque, galera, toda vez que a gente vende o produto para alguém, o objetivo nosso final é recrutar. Por que recrutar? Porque eu não consigo chegar a todo mundo, a todas as pessoas do mundo. Mas se eu recruto a Samira, eu faço com que a Samira consiga atender ali os amigos dela, o parente dela. Se eu pego, eu consigo cadastrar a Kilce, por exemplo, a Kilce consegue, ela tem a penetração lá na família dela, ela consegue chegar até na família dela. Então, ou seja, por isso que eu preciso prospectar muita gente, logo depois eu preciso fazer um cliente, logo depois eu preciso expor esse cliente ao negócio, depois que eu exponho esse cliente ao negócio, eu preciso cadastrar ele como distribuidor. Depois que eu cadastro ele como distribuidor, eu preciso dar um treinamento para ele. Depois que eu treino essa pessoa, eu preciso trabalhar com ele, para ele, não para ele, mas trabalhar com ele, para que ele qualifique supervisor e depois que ele seja um supervisor ativo. Então, esse é um fluxo. Wellington, qual ferramenta que eu devo usar? Escolhe, vê qual que o seu presidente te orienta. Mas o fluxo é esse: prospectar, fazer cliente, expor ele ao negócio, cadastrar essa pessoa, treiná-lo, fazê-lo qualificar supervisor, ajudá-lo, trabalhar com ele e depois que ele seja um supervisor ativo. Aí é que entra uma coisa importante em relação aos sistemas de treinamento, já que a reunião era de sistemas, né? Aí que entra a importância do sistema. É importante que o seu sistema, o sistema que você tem, que você pode estar numa cidade sozinha, onde não tem nenhum distribuidor, só você, é importante que o seu sistema dê suporte ao seu fluxo. O Renato deixou muito claro isso. O seu sistema precisa dar suporte ao seu fluxo. E pode ser que você vai ter um sistema que hoje só vai falar de bebidas funcionais e nem vai falar de espaço, porque tem gente que só vai trabalhar com bebidas funcionais e essa pessoa não precisa saber de espaço. Tem gente que vai trabalhar com espaço e vida saudável, mas nem vai querer saber de transformação corporal. E a gente ficou muito claro lá nesse final de semana agora sobre você segmentar o seu negócio, beleza? Então, do Renato Mendes eu queria trazer essa ideia do Renato Mendes, tá? Da gente criar um negócio sólido. A pessoa que mais passou no palco e já teve aqui na live 2 ou 3 vezes foi o Márcio Fagundes, lá de Belo Horizonte. Da mesma forma que a Gina e o Ângelo têm a meta de fazer 5 novos distribuidores. Galera, dá para você meter o dedo no aviãozinho aí? Todo mundo meteu o dedo no aviãozinho aí e a gente bater 150 pessoas, vamos lá? Da mesma forma que a Gina e o Ângelo têm a meta de fazer 5 novos distribuidores, olha que meta interessante que é a do Márcio Fagundes. A meta do Márcio Fagundes é que ele faça um supervisor por mês de primeira linha. Então, desde o primeiro dia do mês, ele já trabalha em fazer um supervisor por mês. Márcio Fagundes esteve aí no STS de Vitória esse final de semana mesmo. Exatamente, Kilce. Então, o Márcio Fagundes, o foco dele é fazer um novo supervisor de primeira linha por mês. O foco de fazer 10 novos supervisores nos seus 3 níveis. E desses 10 novos, se você puder digitar esses números para mim, Samira, eu lhe agradeço, tá? Desses 10 novos que ele faz de supervisores em 3 níveis, que 3 abram o espaço Vida Saudável. Então, não é que eu vou pegar qualquer um lá e vou falar para ele abrir espaço. Você vai identificar, essa pessoa tem perfil ou não para abrir espaço Vida Saudável. Beleza? Então, ou seja, número do Márcio Fagundes. Primeiro, número 1. Você precisa trabalhar, já iniciando o mês, para trabalhar para fazer um supervisor novo de primeira linha. Galera, imagina se você repete
E você faz isso e no final do ano você tem aí 12 supervisores de primeira linha. Imagina como que vai ser o seu próximo ano. Então, fazer um supervisor de primeira linha, 10 supervisores nos seus 3 níveis, entre o seu primeiro e segunda linha, tá? Fazer também no mínimo um supervisor, então precisam ter 10 supervisores em 3 níveis, e desses 10 supervisores novos é que no mínimo 3 abram espaço de vida saudável, beleza? Então, é um dos pensamentos que eu quero que você entenda aqui. Gente, se você pegar o treinamento da Gina mais esse treinamento do Márcio Fagundes, um vai completando o outro. Agora, importantíssimo, quando o Márcio Fagundes ele cadastra alguém, sabe o que ele faz com a pessoa? Isso que Samira. E agora 3 espaços, desses 10 aí, abrir 3 espaços de vida saudável. Sabe o que ele faz quando ele cadastra uma pessoa? Ele faz uma lista dos 10 tops positivos. Ele manda a pessoa fazer uma lista e fala assim, ó, dessa lista sua aqui, escolhe para mim aqui 10 pessoas que se precisasse da sua ajuda, de você, se você precisasse de uma ajuda, eles ajudariam. Se você vendesse alguma coisa, eles comprariam para te ajudar. Fala para mim aqui, dessa lista de pessoas aqui, 10 pessoas que são positivas, são pessoas que são empreendedoras, pessoas que gostam de ver o sucesso dos outros. Ou seja, ele faz uma lista de 10 pessoas que são positivas. 10 pessoas que realmente empreendedoras positivas, pessoas que vale a pena a gente estar próximo delas. E o que ele faz com essas pessoas? É para essas pessoas que primeiramente ele vai oferecer o produto e ele vai oferecer o negócio. Em compensação, ele já fala para o cara, faz uma lista também de 10 pessoas negativas. 10 pessoas que não comprariam nada na sua mão, 10 pessoas que não te apoiariam, 10 pessoas que sempre te criticam, 10 pessoas que qualquer coisa que você falar vai ser contra você. Aí a pessoa faz uma lista de 10. E aí ele fala com a pessoa, com esses 10 negativos você nem chega próximo delas. Com essas pessoas você não fala nada com ela do produto, com essas pessoas você não fala nada do negócio, porque eu já vou te avisar. Elas vão ser contra, elas vão falar que não é para você, que você vai se dar mal, que é para você sair, que esse negócio você não tem competência nenhuma, que você não é capaz. Então, ou seja, ele já faz um jeito que quando a pessoa entra, a pessoa já tem grande chance de ter sucesso. Porque se a pessoa é novinha e ela vai lá numa pessoa negativa, mesmo que seja um irmão dela, uma pessoa que às vezes pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um amigo de infância, mas é uma pessoa negativa que não apoia ela, é contra geralmente, e ela vai lá e a pessoa joga um balde de água fria nela, ela pega e já começa a desanimar antes do negócio dar certo. Então, fica uma dica aí para todo mundo agora, e eu aprendi isso lá. Toda vez que você cadastrar alguém, faça uma lista dos 10 positivos, e eu sugiro você ainda fazer 10 positivos para produto e fazer 10 para negócio, então você vai ter aí 20 pessoas, e depois também você faz uma lista de 10 pessoas negativas para produto e 10 pessoas negativas para o negócio, beleza? O distribuidor novo tem que falar com quem? Com os 10 positivos, e por negativo fica longe, nem conta para eles, que você está no negócio novo, beleza? Depois nós tivemos uma palestra sobre o Alderi Janoski falando sobre ética. Galera, a base do nosso negócio é ética, né? A fundação do nosso negócio é ética. Depois nós tivemos o Peçanha Júnior Peçanha. Peçanha casado com a Giovana. Peçanha já esteve aqui na live também. E o Peçanha falou algo que para mim foi marcante. Ele falou sobre... tudo que começa errado, termina errado, tá? Então, deixa eu dizer para você. Se a gente quer construir um negócio sério, um negócio sólido, um negócio... Hoje, já de manhã, eu estava conversando com o Renato Mendes, né? Pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, nem lembro. Acho que é pelo Instagram. Eu estava conversando com o Renato Mendes. E a gente falando sobre a possibilidade daqui a alguns anos a gente estar participando das reuniões de Chairman's Club. Por isso que eu ando com esse boto meu aqui, ó. Esse boto meu aqui, ó. Nascido para ser Chairman's. E deixa eu dizer para você, aqui nessa live, todo mundo aqui, continuar fazendo o que precisa fazer nos próximos anos, na pior das hipóteses, vai chegar na equipe de presidentes. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Mas se você começa errado, já vai terminar errado. E uma das coisas para mim que o Peçanha falou, para mim foi fundamental, tá? É que quando a gente cadastra alguém, normalmente a gente fala para a pessoa, quando eu cadastro para negócio, tá? Esquece de cliente prêmio. Quando eu cadastro para negócio, geralmente eu falo para a pessoa, ó, tem que usar produto. Depois vamos começar a vender e acompanhar, vamos recrutar. Depois de acompanhar o novo distribuidor, vamos fazer a lista ali dos top, igual nós falamos anteriormente aqui. Depois vamos falar de sistema, vamos falar de promoções, vamos falar de desenvolvimento pessoal. Sabe o que o Peçanha fala com os distribuidores dele quando ele cadastra? A primeira coisa que ele fala com alguém quando é cadastrado, ele fala sobre o sistema. Olha que coisa! Ele já fala para o cara só, você entrou para fazer um negócio, não é isso? E para fazer um negócio, você quer ser um amador ou quer ser profissional? Opa, o cara vai responder, quero ser profissional, quero ter resultado. Aí ele já começa lá na hora a falar para o cara, ó, você quer ser resultado, quer ser profissional, você precisa estar no sistema. Aí ele fala todo o sistema dele, que o sistema dele, por exemplo, tem o STS, tem as reuniões, tem os grupos de foco, né? Sabe o que é outra coisa? Outra coisa que eu aprendi com o Peçanha agora. Toda vez que ele cadastra alguém, vamos imaginar que eu cadastrei a Antônia Albuquerque. Vamos imaginar que a minha cadastrada é a Antônia Albuquerque. Na hora que eu cadastro a Antônia Albuquerque, eu crio um grupo. Eu, a minha esposa, no caso Tatiane, a Antônia, e se a Antônia é casada, que eu não sei quem é a Antônia e o marido dela. Então, ou seja, eu crio um grupo com 4 pessoas. E toda a minha conversa ali, as primeiras informações sobre as primeiras vendas, sobre o uso do produto, sobre o sistema, tudo que acontece está ali reservado naquele grupo ali e eu não apago aquele grupo. É entre eu, o meu distribuidor, a minha esposa e o esposo ou a esposa dela. Beleza? Então, ou seja, esse grupo ali é onde ele vai, e ele deixa aquele grupo ali, e naquele grupo fala dos sonhos da pessoa, das metas, as conversas que ela tem, e ele já fala com a pessoa no primeiro dia. Ó, quando ele termina de explicar o sistema, ele fala para a pessoa assim, ó, sem sistema não tem negócio. Galera, deixa eu dizer para vocês, eu tenho 24 anos de Herbalife, em janeiro eu faço 25, tenho 60 anos de idade. E deixa eu dizer para você, eu já perdi muito tempo com pessoas que entraram, falaram que queria ter sucesso nesse negócio, mas depois desistiram. E por que desistiram? Porque não estavam dentro do sistema. Então, seja claro com a pessoa desde o primeiro dia. Explica para ela o sistema e já fala, sem sistema não tem negócio. Beleza? Duas coisas que o Peçanha faz com o novo distribuidor, que eu acho que vale todo mundo aprender aqui. A primeira coisa que ele faz é sobre o engajamento, né? Ele pega a pessoa e você como líder, não importa se você é um novo cadastrado da Herbalife, não importa se você já é supervisor. Obrigado, Samira. Você já está eleita e denominada, vou te dar um cargo aqui de secretária da live. Obrigado, que as pessoas são visuais. Quando eu falo, as pessoas ouvem, mas as pessoas gostam, as pessoas são visuais. E eu sugiro alguém que está assistindo ainda fazer os prints do que a Samira está escrevendo aqui. Muito obrigado, Samira. Então, deixa eu dizer para você, a primeira coisa que você precisa fazer quando alguém cadastra é engajar essa pessoa. Engajar essa pessoa no sistema, né? Você como líder, você precisa engajar o seu distribuidor. Por isso que esse grupo que tem você e ele, né? É que você dê ali, na verdade você está ali para ele, é preciso que você está de ombro a ombro com a pessoa, é preciso que você, até a pessoa começar a caminhar sozinha, é importante que você esteja ali dando todo o suporte para ela. Ela precisa entender que ela está sendo acolhida. A pessoa precisa entender que ela está sendo acolhida, que ela não vai estar sozinha. Gente, no comércio tradicional, quando alguém monta um negócio, a coisa mais difícil é a pessoa ter sucesso, porque geralmente ela está sozinha, ela tem que se virar. Aqui no negócio Herbalife, tem alguém querendo ajudar a gente o tempo todo. Então a primeira coisa que você precisa é mostrar para a pessoa que ela precisa, que ela está ali e ela vai ser acolhida, ela vai ter esse suporte ali. Número 2, você precisa literalmente ensinar a pessoa, você dar um acompanhamento segmentado. Eu não posso acompanhar, por exemplo, a Samira do mesmo jeito que eu vou acompanhar a Luzimar. Por quê?
ou vou acompanhar a Diva Marques, porque são pessoas diferentes, com realidade diferente, às vezes com desafios diferentes, com tempo de disponibilidade diferente. Então é importante, quando eu cadastrar alguém, eu fazer muitas perguntas, saber da vida dela, com quem ela trabalha, o nome do marido, as atividades dela, porque quando eu entendo a necessidade de cada pessoa, eu posso direcionar aquela pessoa para um sistema correto, eu posso direcionar aquela pessoa para uma determinada ferramenta, um determinado método de trabalho. Se a pessoa, por exemplo, ela não tem tempo para nada, como eu vou ensinar essa pessoa a ter espaço de vida saudável inicialmente? Não dá. Mas eu posso trabalhar, ensinar com delivery, eu posso ensinar essa pessoa a trabalhar com venda de produto fechado, transformação corporal. Então é importante a gente entender, quando eu cadastrar alguém, eu fazer o máximo de perguntas para que eu possa poder segmentar essa pessoa no seu um acompanhamento igual para todo mundo. Beleza? Galera, uma das pessoas que passaram lá na live, lá no treinamento agora, né, lá em São Paulo, foi a Daniele Traviani. A Dani que teve aqui na terça-feira passada, na terça-feira agora mesmo, passada. Na terça-feira passada a gente teve aqui a Dani Traviani, né? E a Dani, ela falou algumas coisas muito legais lá, que às vezes nem lembro se ela falou aqui na live, eu acho que ela não falou, mas eu anotei isso lá, que ela falou o seguinte: primeiro, quando ela tomou a decisão de fazer produção alta, acima de 5.000 pontos todos os meses, as coisas começaram a mudar. Número 2, é que ela faz na casa dela, e eu sugiro que todo mundo aqui possa começar, a fazer, ela faz um jantar de reconhecimento na casa dela para os tops. Galera, e deixa eu dizer para você, você sabia que é possível você fazer na sua casa um jantar para 20 pessoas por menos de R$50? Eu sei que você não acredita, né? Mas é possível você fazer um jantar na sua casa para 20 pessoas baseado em macarrão à bolonhesa, macarrão e carne moída, só isso. Mais nada, macarrão e carne moída você consegue fazer por menos de R$50. Consegue, Felipe? 50 carne bolonhesa. Hein? Felipe está mandando eu aumentar para 80, mas vamos para 100, que Felipe aqui ele gosta de fartura. Deixa eu dizer para você, vamos imaginar então, R$100. Você sabia que com R$100 você faz um churrasco, um jantar na sua casa à base de macarrão e carne moída, macarrão à bolonhesa, e tem aquela confraternização? E a Dani, ela falou isso lá, como que ela faz para o grupo dela, para ela reconhecer o grupo dela. E não espera você ter 20, 30 pessoas no seu grupo, não. Começa aí com 2, com 3, com 4, com 5. Ah, só tem uma pessoa, então vamos ver se reconhece essa pessoa pelo que ele está fazendo, pelo que tem feito. Outra coisa que foi muito legal da Dani, galera, eu queria trazer para você aqui agora. Às vezes a gente acha que para fazer um evento, uma HOM ou então um STS na minha cidade, eu preciso de ter um presidente, eu preciso ter uma história forte. E sabe o que ela faz lá? Ela faz os eventos dela com VIPs locais. Pessoas que ganham entre 5 e 10 mil reais. Galera, deixa eu dizer, o meu VIP aqui no mês passado em Salvador foi o Rodrigo Fagundes, membro da equipe de presidente da Herbalife, trabalhava na Caixa, ganha mais de 50 mil por mês, foi o Rodrigo. E às vezes as pessoas nem acreditam que o Rodrigo ganha 50 mil por mês, né? Mas uma coisa eu posso garantir: alguém da sua cidade, que seja uma equipe mundial, que tem um espaço legal, faz um movimento bom de espaço, de venda de bebida, de transformação corporal, de delivery, e está ganhando entre 5, 8, 10 mil, já é uma história muito boa. Você não precisa esperar alguém que ganha 30, 40, 50 mil para você ter VIP aí na sua cidade. Você mesmo pode ser o VIP, se você já ganha 10, 11 mil, acima de 5 mil já é um bom resultado. Mas se não, chama um amigo seu, um colega seu, algum outro crossline que mora perto na mesma cidade, para ele poder fazer o evento. Então, deixa eu dizer para você, a gente precisa entender isso, que não precisa esperar VIPs que ganham muito para a gente mostrar sobre essa oportunidade de negócio. E outra coisa que ela deixou bem claro para mim lá, né, era sobre que o tempo mais produtivo de um líder é quando ele está fazendo reuniões. Reunião com o distribuidor novo, reunião com o cliente,
reunião com a organização dele. Deixa eu dizer para você, e às vezes tem gente que fica o dia inteiro atrás do liquidificador, batendo shake e não consegue conversar nem com o cliente. Então, começa a pensar nisso. Quanto do seu tempo você tira para fazer reuniões com o seu grupo, beleza? Aí nós tivemos a passagem lá no palco do Rodriguinho. O Rodriguinho foi, bem dizer, o cara que mais falou. Rodrigo Ribeiro já esteve aqui na live também, não é isso? O Rodrigo falou sobre o STS em si, como funciona o STS dele. O STS em São Paulo está dando mais de 400 pessoas. Ontem mesmo teve STS lá. E uma das coisas que ele foi muito claro lá no evento, na participação dele, né? É sobre você baixar linhas. Quando você cadastra alguém, você já começa a trabalhar para construir linhas, trazer uma supervisão em linha ali, tá? Outra coisa que ele faz lá, e eu vou começar a fazer no meu sistema aqui, que a gente não faz, mas eu vou começar a fazer no meu sistema. Salvador, eles fazem reconhecimento de 1000 pontos, né? Eles fazem reconhecimento, dão um aceito especial para supervisor ativo, e eles fazem um reconhecimento que a maioria do Brasil não faz. É um reconhecimento das pessoas que fazem entre 3.500 pontos e 4.999, tá? A maioria de nós faz reconhecimento de ativo e depois faz de 5.000 ou mais pontos. Pelo menos no meu sistema é assim, em Salvador. E agora tem um público muito grande aqui, galera. Tem uma galerinha que está fazendo entre 3.500, né, a 4.999, que tem umas qualificações especiais, qualifica às vezes para uma área ali, para umas férias, mais um segundo nível das férias. Então, ou seja, a gente aprender a reconhecer essas pessoas aí de 3.599, beleza? Galera, e para finalizar, aí nós tivemos o início corpo, né? Que deu a ideia de estratégia, de crescimento, de visão de futuro. Mas eu quero terminar essa live aqui falando sobre a última palestra do dia, que foi do Pedro Cardoso, tá? E deixa eu dizer para vocês aqui, o Pedro Cardoso falou algo que eu já cansei de falar aqui na live, e que eu cheguei lá em São Paulo, falei isso pro Márcio Viana, falei isso aí pro Alexandre Medeiros, a gente conversando lá antes do evento, né? E eu falando exatamente isso para eles. E o Pedro falou para mim duas coisas, falou para todo mundo, né? Duas coisas muito importantes. Número 1, nós precisamos voltar para a rua, sair de dentro do espaço e voltar para a rua e começar a fazer evento. Então, na sua cidade aí, lembra que eu já falei aqui que cada um de nós aqui pode ter um espaço Vida Saudável em cada bairro da nossa cidade, né? Pode ser em 3 níveis. Pode ser seja em primeiro, segundo ou terceiro nível, mas em cada bairro da nossa cidade. Número 2, eu falei o seguinte, mas se for de primeiro nível, é melhor ainda, que o seu negócio vai ser muito mais sólido. E o Pedro Cardoso, olha interessante, o Pedro Cardoso colocou lá o seguinte, colocou uma informação. E a informação era o seguinte, preste atenção no que eu vou falar agora. Ele falou assim, eu vou falar agora para o meu amigo Magno Vieira, que mora em Belo Horizonte. Magno Vieira, essa parte é para você, Magno. O Pedro falou assim, ó, a Herbalife agora, não sei se é verdade ou não, mas ele falou lá, a Herbalife agora vai abrir que, não sei se você sabe, a Herbalife tem mais de 95 países, mas tem um país do mundo que nós não podemos trabalhar lá, que é proibido, que é a China. Tá? Na China, nós brasileiros não podemos trabalhar na China. Eu posso cadastrar um chinês e ele trabalhar na China, mas nós não podemos trabalhar lá. E aí o Pedro Cardoso falou assim, ó, a partir de setembro, novembro, ele quando? Vamos abrir agora a China com 1 bilhão de pessoas, né? E também na África, que na África tem centenas de países na África, não sei quantos países tem na África, e a gente só tem 2 lá, o Lesoto e a África do Sul, né? E aí o Pedro Cardoso falou assim, e agora vai abrir a África e a China. E aí ele perguntou assim, quem gostaria de ter negócio na China? Aí, né, uma gente levantou, até eu levantei a mão, e aí ele falou assim, mas eu acho que a gente não precisa da China. Eu acho que a gente pode trabalhar só no Brasil. Aí mostrou o espaço, o mapa do Brasil, e falou assim, aqui tem mais de 200 milhões de habitantes. Aí ele falou assim, eu acho que a gente nem precisa trabalhar no Brasil, a gente pode trabalhar só no estado de São Paulo, porque a gente estava em São Paulo, né? A reunião foi em São Paulo,
só no estado de São Paulo. Aí ele falou assim, eu acho que a gente não precisa trabalhar só no estado de São Paulo, a gente pode trabalhar só na cidade de São Paulo. Aí mostrou um mapa da cidade de São Paulo. Depois ele finalizou e falou assim, eu acho que a gente nem precisa trabalhar na cidade de São Paulo toda, nós podemos trabalhar só nesses 4 bairros ao lado de onde a gente estava, né, do lado do hotel. Aí pegou lá Alto de Pinheiros, Itaim Bibi, Jardim Paulista e mais um outro bairro lá, não sei, 3 ou 4 bairros, né? E ele pegou e falou assim, só nesses bairros aqui, ó, 4 bairros, a gente constrói um negócio milionário. Então deixa eu dizer uma coisinha para você, e eu já falei isso aqui várias vezes nessa live, você não tem que ficar preocupando com outra cidade, com outro estado, com outro país, não, preocupa com a sua cidade, foca aí na sua cidade. Eu já falei para vocês, faz a relação de quantos bairros tem a sua cidade, depois dos bairros, faz a relação de qual a população, põe no Google assim, ó, relacione quantos bairros tem na minha cidade, coloca o nome da sua cidade e qual a população de cada bairro, só isso. E aí você vai ter lá, por exemplo, Barreiro, lá em Belo Horizonte, sei lá, 57 mil habitantes, bairro São Francisco, sei lá, 38 mil habitantes, e aí vai, faz um levantamento dos bairros e quantos habitantes tem em cada bairro. Então, deixa eu dizer para você, e ele termina falando assim, ó, sabe qual que é o plano para ser Chairman's Club? É você ter o seu espaço de sucesso, um plano para ser Chairman's Club. Ter um espaço de sucesso com um movimento de 2.500 a 5.000 pontos, nem precisa passar de 5.000. Depois você precisa expandir de 25 a 50 espaços de vida saudável em 3 níveis e que você vai chegar à presidência da Herbalife. E se você faz isso em 5 linhas, você vai chegar a Chairman's Club. Agora, deixa eu dizer para você, faltam 4 meses. Faltam 4 meses para o ano acabar. E a pergunta é, o que cada um de nós vai fazer daqui até o final do ano? Quantos espaços de primeira linha? Galera, eu falei tanta coisa aqui, deixa eu dar uma resumidona aqui, ó, em tanta coisa. Primeiro, Gina e Ângelo, cadastrar 5 pessoas e ensinar o nosso grupo a cadastrar 5 pessoas. Número 2, Márcio Fagundes, fazer os supervisores de primeira linha, 10 supervisores em 3 níveis e que 3 abram o espaço de vida saudável. E aí vamos finalizar só com o Pedro Cardoso, que o Pedro Cardoso terminou dizendo o seguinte, dá para você a partir da sua casa abrir espaço de vida saudável no bairro aí próximo de você. Então deixa eu dizer para você, se você sai com esse pensamento daqui, você não tem ideia do que pode acontecer no final de 2026, no final de 2027 e tem grandes chances, sem medo de errar. Se você fizer apenas o que foi falado na live de hoje, apenas o que foi falado na live de hoje, usando os ensinamentos da Gina e do Ângelo, do Márcio Fagundes e do Pedro Cardoso, só dessas 3 pessoas, esquece até do resto, você chega a presidente nos próximos 3, 4 ou 5 anos da live. Já imaginou se nessa live agora as 97 pessoas que estão aqui agora fossem todos presidentes? Galera, vamos partir para cima que o ano ainda está começando. A gente faz muito mais nos próximos 4 meses, é possível, do que nós fizemos, quem sabe, nos 8 meses anteriores. Belezinha? Um abraço, fiquem com Deus. Amanhã nós vamos ter membro da equipe de milionário da Herbalife, um dos próximos presidentes da Herbalife, Magno Vieira. Magno está voltando à live, acho que é pela 13ª vez, se eu não me engano, e o Magno vai trazer todo o conteúdo, os principais pontos do que nós tivemos agora no final de semana de liderança, não no final de semana de liderança, no Best of the Best de Ribeirão Preto na semana atrasada, beleza? Então, estou esperando todo mundo amanhã, 7 horas da manhã aqui na live. Espero que você assista essa live 1, 2, 3, 4 vezes, ela vai estar lá no YouTube. Quando você assistir no YouTube, se você achar algo interessante que eu falei, você inscreva no canal, aperta o sininho, você compartilha com alguém que você acha que está precisando desse conteúdo, beleza? Um abraço, fique com Deus, até amanhã, 7 horas da manhã. Tchau, tchau.